Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de abril de 2024 para o signo de Capricórnio. Capricórnio, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal. Cada vez que você assiste, comenta, compartilha, curte um vídeo meu, você valida aqui o meu trabalho, me mantém motivada, me faz querer continuar. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Estou trazendo essa leitura aí com a previsão, tendência, né, aconselhamento para o mês de abril. Lembrando que é uma leitura super geral, não tem como ressoar com todos, seria impossível. Então use o seu discernimento, sua sabedoria, sua intuição. Tira daqui somente o que ressoar com você, o que não bater você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar para quem precisa, a espiritualidade se encarrega disso. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Capricórnio. Pode estar no seu ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, enfim. Sempre falo da importância de se ter esse mapa astral básico para acompanhar as leituras aqui do canal, tá? O que mais? Tenha paciência, fica até o final, nem sempre o que é para você tá logo no início. Minhas leituras não são muito curtas, né? Uma média de 30 minutos. Então fica aí até o final para saber se vem a resposta que você precisa. Vamos fechar os olhos aqui um pouquinho. Respirando fundo. Acalmando os pensamentos. Trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui o meu mentor, meu guia, meu mestre, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Capricórnio. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões para esse mês de abril de 2024 que está começando agora. O que vocês querem falar aqui para Capricórnio? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Capricórnio. Mês de abril de 2024, o que vocês têm para falar para esse capricorniano, essa capricorniana? O louco. A torre. Uau. E o 8 de espadas. No fundo do deck, 7 de espadas. Que leitura forte, hein, Capricórnio? O que você está passando aí? O louco aqui está um pouco na energia de passado, é uma carta de Sagitário. Talvez você andou vivendo aí uma aventura, andou se jogando, pulando de cabeça em alguma coisa. O louco é bem essa energia, tá? É uma energia bem inicial, fala de toda essa potência do fogo, do desejo, da paixão e de alguém que se arrisca, confia e vai. Tá olhando lá para trás, tem uma coisa aqui de um passado, tá? Eu não sei se é um passado recente ou se você ainda está vivendo isso, vai adaptando aí, porque o tempo aqui também é fluido. Mas no momento presente a gente tem uma torre, mais uma energia aqui de fogo, energia de Áries. Pode estar falando de algo que nesse momento está ruindo, está sendo desconstruído, está caindo por terra. A gente pode estar falando de qualquer tipo de parceria aqui, tá? Talvez para um grupo, um relacionamento, um casamento, porque mostra essas duas pessoas sendo lançadas para fora de uma estrutura. Então eu não sei se por exemplo, né, se é um caso de um relacionamento, duas pessoas aqui que se arriscaram, se aventuraram, talvez a relação tinha mais esse perfil de ser uma aventura, de não ser nada muito sério, né, muito comprometido, e alguém aqui se envolveu demais, alguém se lançou de cabeça, confiou, acreditou. Mas eu sempre falo que toda vez que a torre aparece, a gente está falando de algo que não tem a base sólida. A torre não é uma decisão sua, nem uma decisão do outro. É uma intervenção da própria espiritualidade, tá? Então não sei quem é essa pessoa, talvez essa pessoa tenha esse perfil de louco aqui na sua vida, queria só uma aventura, passou por aqui e pode ter deixado um rastro de destruição, tá? É o que eles estão me falando, porque eu vejo essa pessoa passando mesmo e deixando para trás as marcas
disso tudo, sabe? De desconstrução, de ruptura, de perda. Eu fiquei preocupada porque eu vi esse 7 de espadas aqui no fundo do deck. O 7 de espadas fala de roubo, fala de desonestidade. Alguém que talvez passou pela sua vida, eu não sei se tem a ver com dinheiro, tá? Porque embaixo a gente tem o 8 de ouros. Então pode ser para um grupo específico. Eu tô falando de uma coisa que você já sabe, tá? Não coloca minhoca na sua cabeça. Como tá aqui o louco numa posição de passado, é alguém que já passou pela sua vida e foi embora. Mas pode ter deixado aqui um rastro sim e foi algo planejado, tá? Então veja aí o que cabe para você. Seria só uma confirmação do que você já sabe. Então pode ter envolvido aqui alguma perda financeira, um roubo de qualquer tipo, ou pelo menos essa sensação de ter perdido tempo, sabe? Perdi tempo com essa pessoa, investir em alguém que não queria ficar, que não estabilizou, que não escolheu essa relação. Ou pode ter sido realmente um roubo de dinheiro mesmo, tá? Pode ser alguma coisa relacionada ao trabalho. Essa carta sempre vai falar de traição. De qualquer forma, essa ruptura, essa torre que está caindo agora, tem um quê aqui de uma traição. Alguém agiu aqui pelas costas e tirou algo de mim, me prejudicou de alguma forma. Na sequência eu tenho o 8 de espadas. Você tem o 7 e o 8 de espadas. O 8 de espadas mostra uma pessoa presa dentro de uma situação aqui que é mais mental do que real, tá? Toda vez que essa carta aparece, a gente está falando de uma prisão que é criada pela própria mente. Não sei se você não está conseguindo soltar isso aqui, se você não... Nossa, mas aí falou de roubo, falou de prisão, que negócio estranho. Deixa eu abrir um pouco mais para entender. Mas eles estão falando aqui que tem alguma coisa que você não está vendo. Tem algumas pessoas aqui que estão sendo roubadas, lesadas de alguma forma, tendo prejuízo aqui e não sabem. Porque o 8 de espadas fala sobre isso, né? Eu tenho essa sequência aqui, 7 e 8. Talvez essa pessoa está tirando algo de você e você não está vendo, tá? Porque tá com essa venda nos olhos, tá preso, amarrado nessa situação, acha que depende disso aqui de alguma forma. Deixa eu abrir um pouco mais, olha de novo o 7 de espadas no outro deck, tá? Veja aí quem é essa figura louca na sua vida, tá? Eu sempre falo dos signos aqui como uma forma de te orientar, de te ajudar a ter um feeling aí, uma intuição. Então eu tenho essas duas energias de fogo aqui, Sagitário e Áries. O que é isso que Capricórnio está vivendo aqui? Que energia forte, em que área que Capricórnio está enfrentando isso aqui? Sejam bem claros, abre aqui por favor. De novo, 7 de espadas. Eu mostrei para você ver como tem uma insistência aqui pra gente falar sobre essa energia, tá? A energia do 7 de espadas aqui eu não sinto que é sua. Se fosse a sua própria energia, eu falaria de uma autossabotagem, porque essa carta fala sobre isso, né? Ela tem um aspecto positivo também, de você criar estratégias para lidar com alguma coisa. Mas eu tô sentindo muito que é na energia desse louco. É como se essa pessoa, tá vendo que eles caminham na mesma direção? É como se essa pessoa tivesse passado como um raio na sua vida mesmo, com toda essa potência aqui da aventura, da paixão, do prazer, mas deixou um rastro aqui, tirou algo de você, tá? A gente pode estar falando de um roubo material mesmo, você já sabe disso, não coloca minhoca na sua cabeça, mais uma vez. E a gente pode estar falando também de um roubo energético, com certeza. Talvez essa pessoa trouxe muita preocupação para você, muita culpa. Tem uma coisa aqui de culpa. Talvez eu sinta um remorso, uma culpa por ter permitido que essa pessoa entrasse na minha vida e me lesasse dessa forma, tirasse algo de mim. Forte essa energia do 7 de espadas aqui 2 vezes. O que vocês querem falar mais aqui? O que essa torre está fazendo aqui? Gente, para a maioria de vocês a gente está falando de dinheiro mesmo, tá? Então eu tenho aqui embaixo da energia da torre o Ás de Ouros. Pode ser que essa pessoa tenha roubado especificamente alguma coisa material sua, ou pode ser uma pessoa que te roubou uma oportunidade. Então vamos imaginar aqui que é uma relação de trabalho. Tem nada a ver aqui com relacionamento, com casamento. Vamos para essa direção. Eu estava aqui de repente ambicionando um cargo, uma situação no meu trabalho, uma estabilidade, um reconhecimento, e essa pessoa passou na frente aqui, do nada, surge do nada, sabe? E me tira essa oportunidade. Estava chegando para mim, era meu por direito, eu merecia. O Ás de Ouros é uma carta excelente. Ele sempre fala de potência, de realizar algo grande, sabe? De uma abertura, uma virada de sorte, e de repente pode ser que essa pessoa cruze o teu caminho e tira isso aqui de você. Estamos falando que pode ser sim, para algumas pessoas, essa energia, tá? O que mais? Confirma aqui essa informação. Por que Capricórnio se sente preso?
preso, presa aqui nessa situação. Abre um pouquinho mais essa energia. 5 de copas e embaixo do deck a gente tem o 4 de paus. Tem uma sensação aqui de culpa, tristeza, arrependimento. Você não consegue ver saída para isso aqui, tá? Eles me falaram que para algumas pessoas aqui pode ter sido alguma questão de empresas, uma concorrência entre empresas. Talvez você quebrou, tem a possibilidade aqui, nesse momento você está vivendo um prejuízo gigantesco aqui na questão material dentro de uma estrutura grande. Para algumas pessoas é a sua própria empresa, você quebrando aqui. Para outras pessoas estão me falando de uma parceria, pode ser que você tinha essa pessoa, esse louco, essa energia aqui que não é lá muito honesta, como um parceiro, uma parceira de trabalho, tá? Essa carta fala sobre isso e fala sobre casamento também. Então eu sinto que a coisa aqui está dividida. A gente pode estar falando sim de um relacionamento e a gente pode estar falando de um negócio, de uma empresa, um trabalho. De qualquer forma tem essa energia de alguém que me traz um prejuízo aqui, gigantesco. Se é num casamento, nesse momento você está vivendo essa ruptura, tá? Eu tenho um sentido aqui muito ruim com a carta da torre, porque fala de finais imprevistos, né? Você sendo arremessado para fora dessa estrutura, mas mais uma vez eu falo para você que essa estrutura não tinha uma base sólida, porque talvez você estava lidando com uma pessoa aqui que tinha mais uma energia de aventura, é uma coisa irresponsável, sabe? O louco, ele tem... É a minha carta favorita do tarô. Quem me conhece sabe que eu amo essa carta. Só que tem um lado do louco que... Todas as cartas, todos os arcanos têm um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo do louco é essa coisa de ser imprudente, irresponsável. Então talvez você criou aqui uma conexão, uma parceria, seja de trabalho ou amorosa, até um casamento mesmo. Pode ter sido algo assinado mesmo, formalizado, com alguém que simplesmente não pode criar bases sólidas com você, tá? Porque a energia do louco, como eu falei, ela não fixa, ela passa, entendeu? Ela não estabiliza. E talvez nesse momento presente, ou agora no mês de abril, você vai ter que lidar com isso, com a finalização. A torre é uma finalização repentina e definitiva, tá? É uma intervenção da sua espiritualidade. Então, se você descobriu alguma coisa, porque ela pode simbolizar aqui uma revelação, uma descoberta, talvez uma traição dentro de um casamento mesmo, ou uma traição no sentido de alguém te tirar alguma coisa, te roubar, te prejudicar. Eles estão falando que isso é uma intervenção espiritual. Num primeiro momento você vê isso aqui como perda, é claro, né? Quando essa torre está ruindo, arrebentando, né? Tem uma labareda aqui, né? Um raio, tudo pegando fogo e você é arremessado para fora dessa estrutura. A primeira sensação que a gente tem é de perda, né? De fim, um fim drástico, é uma coisa muito bruta, porque você não esperava por isso de alguma forma. Mas eles estão falando que é também um livramento. Então pode ser que sua espiritualidade traz essa revelação nesse momento e você acessa exatamente quem é essa pessoa, descobre com quem você está lidando, seja, como eu já falei 500 vezes, num relacionamento amoroso ou numa parceria de trabalho, mas o importante é que você agora lida com essa pessoa da forma que ela é. É uma coisa meio brutal, sabe? E talvez isso seja uma oportunidade, talvez o Ás de Ouros aqui simbolize uma coisa positiva para você. Começar de novo, agora que eu caio aqui dessa estrutura, que eu sou arremessado para fora, eu experimento aqui uma liberdade, uma solidão para resolver as minhas coisas do meu jeito, e eu tenho uma nova oportunidade aqui de crescer, de criar algo concreto, mais estável, mais seguro. Pode ser isso, tá? Eu vou abrir um pouco mais para entender. Só que aí parece que você vai avançando, você vai, talvez em algum momento você tenha essa iluminação de que na verdade foi um livramento, de que tinha que acontecer mesmo, melhor eu saber com quem eu estou lidando e solto, desapego de tudo isso aqui, mas parece que você volta de novo para o mesmo lugar. Eu não sei se essa pessoa ainda te prende, sabe, mentalmente, ou se é a sua própria mente que não consegue te mostrar saída. Porque tem saída aqui, a saída é a reconstrução a partir de uma liberdade. Eu sempre falo que a torre, quando ela explode, ela te liberta também dessa prisão. Tem uma coisa de uma prisão aqui. A prisão real acabou, né? O concreto acabou. Está sendo desconstruído nesse momento, mas tem uma coisa aqui de uma prisão mental. Parece que eu ainda volto para lá, ainda me sinto presa nessa situação, não consigo ver saída. É isso que eu vejo nessa carta, porque tem uma tristeza muito grande. Claro que tem, né? A gente falou sobre essa carta aqui, que é uma carta de luto. Se você está vivendo esse momento torre, está experimentando isso agora,
seja lá em que área da vida for, você precisa viver o luto disso. Todo fim envolve um luto. Não é só o luto da morte. Pode ser uma morte para algumas pessoas, espero que não, mas pode sim. Talvez o fim dessa parceria, o fim de tudo isso aqui tenha acontecido por uma morte. Mas eu sinto que para a maioria de vocês não. É uma questão de uma finalização mesmo. Você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que viver as fases do luto, não negar, tá? Essa carta aqui pode falar sobre negação, então pode ser que sua mente não permita que você acesse o seu emocional para finalizar isso aqui, porque está num estado de negação. Eu já vi quem essa pessoa é, eu já vivi toda essa situação aqui de perda, de roubo, de traição, mas eu não quero enxergar as coisas. E vai ter que enxergar, tá? Talvez a energia de abril vai ser desafiadora nesse sentido, de você enfrentar essa torre, aceitar que as coisas caíram, que você teve perdas aqui, mas que você também agora usufrui de uma liberdade, de uma potência de recriar a sua vida. Lembra que essa carta é muito positiva? Ela é a única carta que vibra mesmo numa positividade no meio de tantas cartas desafiadoras. Se a gente pensar aqui no 4 de paus, não como essa relação que foi, mas a potência de agora, eles estão falando aqui para você se associar com pessoas que podem te acolher nesse momento, tá? É uma carta muito espiritual, fala de parcerias no plano espiritual também. A carta do 7 de espadas também fala de estratégias, você criando estratégias aqui para abrir possibilidades aqui, para aproximar esse ás de ouros, aproveitar oportunidades que cruzam o seu caminho. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco mais, vou pegar outro deck para a gente entender. O que vocês estão falando aqui para a energia de Capricórnio? O que vem aí pela frente no mês de abril? A gente já viu todo o aspecto desafiador. O que vem de positivo? Qual o caminho aqui para Capricórnio? Vivenciar esse luto, essa dor, dessa perda bruta. O que vocês querem falar? 6 de copas. Fala de um retorno ao passado. Talvez esse passado ainda te assombra, ainda retorna para ser entendido. A gente tem o 5 de copas e o 6 de copas. Então, se você, por algum motivo, entrou num estado de negação em relação a isso que aconteceu, como eu falei, né, eu não vejo saída, mas eu também não quero acessar minhas emoções. Eles estão falando que provavelmente esse passado volta para ser entendido, para ser finalizado. O 6 de copas é uma carta muito bonita. Fala de uma pureza de sentimentos, de afeto, sabe? Então, talvez sair desse estado de tristeza permanente, de decepção, de luto, e se reconectar com esse passado de um outro lugar. Eu sei que é difícil, né? Se você foi traído de alguma forma, se você sofreu aqui uma grande perda, uma grande decepção, e você não consegue ver saída para isso, é muito difícil entender isso que eu vou falar agora, mas eles estão falando para você fazer as pazes com esse passado. Perdoar essa pessoa, perdoar a situação inesperada e bruta que aconteceu. Claro que você vai ter um tempo para isso, você vai processar essa dor. Eu estava olhando aqui o que falta aqui de elemento. Eu tenho um naipe de copas, espadas, ouros, mas eu não tenho um naipe de paus. Talvez nesse momento, e ele vem externo a você, né? Talvez nesse momento você precisa se associar com pessoas ou chamar a sua própria espiritualidade para trazer essa energia de fogo. Quando o fogo falta dentro da gente, e ele já esteve presente, né? Aqui na energia do louco. Talvez você já teve essa energia de muita paixão, de muito entusiasmo, mas está lá atrás, porque, enfim, você viveu tudo isso aqui, eu estou vivendo agora. Eles estão falando para você se associar com essas pessoas, essas parcerias que podem trazer essa vitalidade, essa empolgação para você, mas eu sinto muito que esse fogo vai vir da sua própria espiritualidade, tá? Da conexão aqui com uma mentoria, com um ser aí que você se associa, não sei qual a sua egrégora, mas que pode dar esse sopro de vida de novo para você. Tem uma questão aqui que envolve crianças, então talvez essas crianças também, não sei se são filhos, enfim, possam te acalmar essa emoção, trazer um pouco de esperança. O número 6 sempre traz uma informação das coisas se reequilibrando. Tem uma possibilidade aqui, tá, Capricórnio? Se você ainda não consegue ver porque está doendo muito, é isso que eles estão falando agora. Ainda está doendo e ainda vai doer, tá? Pode ser que até o mês 5, o mês 7, você ainda reviva muito esse momento em que tudo foi tirado de você. Tá, em que essa torre arrebentou e você foi lançado aqui
num lugar de muito caos. Tem uma coisa aqui de um emocional muito caótico. E ainda vai doer por muito tempo. Eles só estão pedindo agora para você pelo menos tirar essa venda e olhar, colocar as coisas em perspectiva, seguir um caminho aqui de intuição, de emoção e um caminho espiritual, pedir ajuda. Talvez essa energia aqui envolva pessoas de um templo, de uma igreja, de uma casa, que possa nesse momento te abraçar, te acolher, trazer um pouco desse entusiasmo para você seguir em frente, tá? É pesada aqui a energia, eu sei que é. O que mais? O que esse 6 de copas está fazendo aqui? 7 de pentáculos. O 7 de pentáculos, lembra que eu falei que tem uma oportunidade surgindo para você? Talvez uma oportunidade de reconstrução material, de começar de novo. Essa carta aqui é pura potência, ela é uma semente. Toda vez que o Ás aparece, a gente está falando de uma sementinha. E aqui a gente tem o 7 de pentáculos que fala de você plantando essa semente. Essa imagem é bonita, né? Se você quiser dar um print aí, é o 7 de pentáculos. Ele fala de paciência para você construir as coisas. Tá tudo aqui guardadinho, tá dentro da terra, tá latente, tá? Mas se você cuidar, se você der atenção para isso, se você regar, se você conseguir dar amor, acreditar, sabe? Essa carta fala sobre você continuar acreditando, esses frutos vão brotar, vão crescer e você vai ter uma nova oportunidade. O 7 de pentáculos, ele fala de paciência, paciência para se reconstruir. A carta da torre, ela fala sobre uma questão, eu gosto muito, tem alguns decks que confuso, né? Mercúrio está retrógrado, eu estou um pouco confusa mesmo. Tem um deck que eu gosto muito, em que a carta da torre aparece com o nome de ego. Então imagina que tudo que é tirado da gente, todas as grandes perdas, todas as grandes finalizações, os lutos, né? Quando tem essa ruptura toda e nós somos arremessados para fora de uma estrutura que trazia uma sensação de pertencimento, trazia uma noção de estabilidade, de segurança. Toda vez que a gente é lançado para fora disso, a gente também passa por uma desconstrução do próprio ego, da própria imagem. Então eu não sei o que é que você viveu aqui, que você se identificou durante muito tempo com esse papel, com essa estrutura que te cercava. Pode ter sido uma relação, pode ter sido um trabalho, uma carreira, enfim, que chegou ao fim, está chegando nesse momento, tá? Eles estão falando aqui que vai levar um tempo para você se reconstruir, mas não é para você perder as oportunidades. Tira a venda dos olhos e coloca as coisas em perspectiva. Eu sempre peço perdão quando eu coloco as coisas nesse estado, né, de olhar para frente, de trazer esperança. O seu jogo fala de esperança. Eu não estou sendo leviana com a sua dor, sabe, com o que você está passando nesse momento. Eles só estão pedindo para você perceber que nem tudo está perdido. Desculpa pelo barulho. Deixa eu aproveitar e tomar uma água. Essa carta aqui, num deck, ela aparece com o nome de fracasso. É uma sensação de fracasso. Então, para algumas pessoas, isso que você perdeu e que também te desconstruiu, né, traz uma sensação de fracasso. Parece que eu fracassei aqui. Deu tudo errado, sabe? Tem uma coisa aqui, um quê de desilusão. Talvez é isso que fica na sua mente, sem parar, sabe? Te perturbando, essas vozes dentro da sua cabeça, querendo fazer você acreditar que tá tudo perdido e que você fracassou de alguma forma. Isso não é verdade, tá? Isso não é real. Tem sementes aqui ainda que precisam ser vistas, cuidadas, alimentadas de amor, de paciência, de construção. É você mesmo, eu sinto que é a sua própria energia. Eu morri junto com isso que acabou. E agora eu tô aqui em pura potência, eu ainda sou uma sementinha, tem muitas possibilidades, mas você vai precisar, mais uma vez, tirar essa venda, tirar essas amarras frouxas, perceber que essas espadas que te cercam, que trazem muita dor, tá? Te machuca muito, elas não são reais, são criação da sua mente. Eu sempre falo do quão poderoso foi para mim quando eu tive contato com a cultura oriental, o budismo, o hinduísmo, através do yoga, e eu percebi que eu não sou a minha mente. Quando a gente consegue colocar essa mente num lugar externo a nós, né, e a gente não se identifica mais com isso, a gente experimenta uma liberdade, uma potência criativa, sabe, de recomeço, que é isso que eu estou vendo aqui. Então não se sinta preso, presa nesses padrões que a sua mente traz para você. São vozes, tá? Toda vez que a gente está falando do 8 de espadas, a gente está falando de crenças limitantes, de padrões, de vozes que sempre trazem uma informação de fracasso, de dor, de frustração. Você não precisa se identificar com isso. Deixa essa mente tagarelar em volta de você, mas não pega nada disso para você. Quando a gente se identifica com algo, né? Por exemplo,
a frase eu fracassei. A gente se identifica com isso, é meio que destruidor, tá? É difícil ter esperança e olhar para frente a partir de uma identificação como essa. Eles só estão pedindo para você colocar as coisas em perspectiva e trazer esperança. Não estou falando para você negar a sua dor, tá? Não estou falando para você fingir que isso aqui não aconteceu e seguir em frente, não sei, sem muita consciência. Pelo contrário, é a partir dessa desconstrução, a partir dessa dor imensa que você está experimentando agora, que você vai se reconstruir mais forte, mais potente. Tá faltando fogo. Como eu tenho a energia do 5 de copas e essa ausência do elemento fogo, algumas pessoas estão experimentando aqui ou vão experimentar um estado depressivo ou mesmo um quadro já mais avançado de depressão. Atenção para isso, tá? Peça ajuda. Se você não está conseguindo lidar com essa mente que está muito limitada, muito aprisionada, que te angustia, tem uma coisa aqui de angústia, de culpa, talvez você está carregando uma culpa imensa, talvez você se sente responsável por essa estrutura que caiu, e eu falei lá atrás que não é você nem outras pessoas que têm o controle disso aqui. Ninguém tem o controle da torre, a torre cai como um raio, tá? É uma intervenção da própria espiritualidade, vai entender por quê. No momento em que ela cai, que ela se arrebenta toda, só dói mesmo, lá na frente é que você vai entender. A compreensão de tudo isso aqui é uma coisa tardia, tá? Não queira se preocupar com isso agora, não queira entender. Eu jogo para muitas pessoas que às vezes estão lidando com situações muito angustiantes e tudo que elas me perguntam que elas trazem aqui nas leituras, eu quero só entender, é tudo que eu quero, é entender. E eu digo, nossa, você está começando pelo caminho mais difícil. Às vezes você nunca vai entender, ou esse entendimento, essa compreensão vai acontecer num lugar mais tranquilo, mais pacificado, mais sossegado na alma e no coração. Isso é o tempo que traz. Tem uma coisa aqui de você respeitar uma ação do tempo e fazer agora o que é possível. Lembra que eu falei de criar estratégias? Então veja aqui se é possível você se aliar, fazer parcerias, talvez pessoas que te tragam aqui uma mente mais clara, porque essa mente aqui está muito esgotada mesmo. Dificilmente você vai criar essas oportunidades, ou vai receber, ou aproveitar essas oportunidades com essa mente tão limitada, tão angustiada. Então talvez dar um passinho atrás, que é criar estratégias de ação, focar aqui talvez no concreto, né? O Ás de Ouros, ele fala da vida material, ele fala da rotina, ele fala do começo de tudo, que às vezes é o nosso corpo. Cuidar da própria saúde, cuidar da alimentação, sabe, aos poucos. Eles estão me mostrando aqui alguém que está na cama, não consegue se mexer, não tem energia, não tem vitalidade, não tem força. Eles estão falando para você começar bem devagarzinho, pequenos passinhos, sabe, e aos poucos ir alimentando isso, trabalhando com essa energia, se fortalecendo, tá? Se você já está num quadro avançado de depressão e talvez você não entende muito bem o que está acontecendo, eles estão pedindo para você pedir ajuda. Peça ajuda, porque aí você já não vai conseguir lidar sozinho com isso aqui, tá? Deixa eu puxar aqui uma última carta. Ficou sério? Nossa, um peso aqui, uma dor. 5 de pentáculos. Mais um 5 aqui na sua energia. Fala de uma sensação de abandono. Olha como é triste essa carta. A pessoa não vê saída. Tá vendo que tem uma portinha aqui, ó? Tem uma porta e uma chave grande. Mas a pessoa tá de cabeça baixa, sofrendo, chorando. Capricórnio, eu sei que você tá passando por alguma coisa grande aí, tá? Tá passando nesse momento, ou passou num passado talvez recente, tá doendo muito. Tem uma sensação aqui de tristeza, de solidão, de culpa, de arrependimento, sentimentos tão pesados. Peça ajuda para lidar com isso aqui. Talvez não é você que vai abrir essa porta. Talvez a chave seja essa oportunidade que surge. Se alguém se aproximar de você, seja nesse âmbito da família, do trabalho, da própria espiritualidade, aceita essa ajuda, tá? Que essa pessoa pode abrir aqui uma porta de perspectiva, colocando as coisas numa perspectiva diferente, para você entender que ainda tem muita vida pela frente. A energia do 5 é difícil, é realmente uma energia de conflito, desafiadora, mas você ainda vai galgar todos os números, né? Toda a energia do naipe, então ainda tem muito emocional aqui para ser construído, trabalhado, ainda vem uma satisfação, um entendimento, uma pacificação com tudo isso que aconteceu, e também no nível de ouros, tá? De você recuperar a sua saúde, recuperar o seu entendimento dessa realidade, fazer as pazes também com isso. Eu sei que não é fácil o que você está passando, tem uma energia aqui de novo do Ás, né? Agora um Ás de copas. Então você vai se reconstruir tanto no nível material, se o que você viveu aqui foi uma grande perda, uma grande ruptura no sentido material, né?
uma situação de desemprego inesperada, sabe? Vinda de uma traição, de uma decepção, de algo aqui muito sujo, muito desonesto. Eles estão falando para você ter paciência, você vai se reconstruir. Esteja aqui no centro, não se culpe, você não teve culpa do que aconteceu. Do mesmo jeito, no sentido emocional, se o que você viveu aqui foi uma situação de perda, de morte, de luto, de ruptura também, que te lançou numa sensação de abandono, de dor, de tristeza profunda, eles estão falando que você recebe mais à frente uma oportunidade de se reconstruir também, tá? Nós temos 2 sementes aqui em potencial e 3 vezes a energia do 7 de espadas, que é essa energia que a gente tinha trabalhado tantas vezes, né? De algo que foi feito na surdina, na calada da noite, que você não teve realmente controle nenhum, tá? Tira essa culpa, tira essa mente que está te perturbando. Vai desacelerando isso aqui, faça processos de cura, se você tiver como conversar a respeito, fazer uma terapia, para você dar nome. Eu sempre falo que essas espadas aqui que às vezes machucam tanto a gente e que estão no nível da nossa mente, culpando, julgando, sabe? Eu sinto que é mais uma coisa interna, eu não sinto que é externo para a maioria de vocês, mas pode ser também. É muito importante você olhar para todas essas espadas e dar nome para elas, e olhar de frente para elas, tirar essa venda e confrontar e falar: não é nada disso. Isso não é real. Isso é uma situação criada por essa mente. Lembra que eu falei que nós não somos nossa mente? E que a gente não precisa se identificar com essas verdades absolutas que essa mente traz? Eu espero de verdade ter ajudado de alguma forma, porque eu sei que o negócio aqui é forte, tá? Uma última mensagem aqui para Capricórnio. O que vocês querem conversar? Capricórnio. O guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Tem uma coisa aqui de resistência mesmo, tá? Eu sei que a energia tá esvaindo, que tem um cansaço aqui gigante, talvez uma depressão, uma melancolia. Tá faltando vitalidade. Eles estão falando pra você ser destemido. Olha que carta poderosa, né? O guerreiro. Não acabou, tá? Alguma coisa acabou, alguma coisa foi desconstruída, mas a sua jornada não acabou. Eles estão falando para você erguer a cabeça, colocar as coisas em perspectiva e saber que você não está sozinho. Tem uma carta aqui que é o anjo da guarda, que diz exatamente isso. Você não está sozinho, nós estamos com você e tudo isso aqui faz parte de um plano maior. Lá na frente você vai entender. Forte, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um like agora para apoiar o meu trabalho. Vai dar uma olhada na sua playlist. Talvez tenha outras leituras lá que podem te trazer mais resposta, mais orientação em relação a isso que você está passando. Eu desejo de verdade que você consiga se fortalecer, que você peça e receba ajuda, tanto aqui no material de pessoas como na sua espiritualidade. Se eu estava indo aqui por um caminho e de repente a coisa desviou, você queria falar de um assunto específico, eu fiquei aqui entre vários, né? Me chama para uma leitura particular, tem meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Lá a gente pode abrir uma energia bem específica, pedir clareza, entendimento e talvez possa te ajudar de uma forma mais pontual. E é isso, Capricórnio, desejo que você tenha um mês maravilhoso, que você tenha muita consciência, muita lucidez nesse processo que você está passando agora. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um ótimo mês de abril para você. Beijo. Tchau, tchau.